Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Gálatas, a carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo de número 3. Apenas uma pequena palavra antes da gente ler o texto. Essa é a quarta mensagem, apesar de estarmos no capítulo 3, foram pregadas duas mensagens no capítulo 2, uma no capítulo 1, e agora estamos no capítulo 3, da exposição que estamos fazendo da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. E é interessante quando nós lemos uma carta como essa, porque o ser humano, de uma maneira geral, ele não gosta de ser confrontado. Quem é que gosta de ser confrontado? Ninguém gosta. Aliás, quem é que gosta de ser chamado a atenção por algo que tenha feito? As pessoas não gostam. Por mais que você aceite de uma maneira saudável a repreensão, mas a grande verdade é que nós não gostamos. E essa carta, ela em alguma medida, ela mostra, a insatisfação, logicamente, de Paulo com aquilo que estava acontecendo com os Gálatas, tendo em vista tudo o que eles ouviram da palavra de Deus e como eles foram alcançados e o que eles estavam voltando a fazer. E é por isso que semanalmente, já é o quarto domingo, nós estamos expondo essa carta para que você possa compreender e olhar para a sua vida e fazer uma análise realmente daquilo que precisa ser consertado e mudado na sua vida. Porque às vezes a gente fala e às vezes a gente quer ir para uma igreja ou para algum ambiente de culto e ouvir uma palavra assim, ai, que palavra amorosa, não sei o quê. Mas eu olho na Bíblia, eu vejo tanto texto que o próprio Jesus olhava para os discípulos e repreendia e chamava a atenção daquilo que estava errado. E nós precisamos pregar a palavra, o que a palavra diz. A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos transforma. É por isso que quero convidar você a acompanhar comigo, a partir do verso 1, o que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 3. Mesmo sentados, mas de maneira reverente, diz assim a palavra do Senhor. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus foi exposto e crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Apenas até aí por um instante. Deus, a tua palavra lemos agora e te pedimos que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Acalma a nossa mente e abre o nosso coração e o nosso entendimento para entender a tua vontade nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje pensando à luz da palavra de Deus nesse tema, vivendo pela fé e não pelas obras. Vivendo pela fé. Não há nada que você e eu possamos fazer para pagar o que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Capítulo 3 começa com uma frase, se você olhar aí, bem interessante, uma frase forte de Paulo. Forte por muitos dizendo assim, caramba, Paulo foi um tanto quanto duro. Era necessário. Era necessário. Na verdade, muitos de nós, às vezes, precisamos receber uma palavra um tanto quanto mais dura, para que às vezes nós possamos ser sacudidos e entender que aquilo que estamos a fazer está errado. Aquilo que estamos a fazer não agrada ao Senhor. O texto começa dizendo, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Está no verso 1. E ele, de alguma maneira, se você observar bem, ele está chocado. Chocado mesmo, essa poderia ser a palavra a ser usada nessa manhã. Chocado porque os Gálatas que haviam recebido o evangelho de graça, ou da graça, melhor dizendo, o evangelho da graça, agora estava tentando viver uma vida pelas obras. Não faz sentido algum. Não faz o menor sentido. A graça tinha alcançado aquelas pessoas e agora eles querem cometer esse erro. E esse erro
é mais comum do que nós podemos imaginar. Pode acreditar. Muitos começam na fé, no nosso tempo mesmo. Caminham na fé, mas depois tentam, em alguma medida, sustentar, e se assim podemos dizer, a sua vida espiritual pelos méritos humanos, ou pela força do seu braço. E o tema de hoje é um chamado, né? O que a palavra de Deus nos ensina hoje, na verdade, é um verdadeiro chamado a nós voltarmos à essência. Voltarmos à essência. E que essência é essa? Viver pela fé. Viver tão somente pela fé. Eu tenho alguns destaques a fazer nesse texto e quero que você preste bastante atenção. O primeiro destaque que a palavra de Deus nos ensina está entre os versos 1 e o verso 3. E o destaque é o seguinte: a vida cristã, ela começa pela fé, não pelas obras. A vida cristã, Emmanuel vai projetar aí, ela começa pela fé e não pelas obras. Parte do versículo diz o seguinte: foi por obras da lei que vocês receberam o Espírito ou pela pregação da fé? Paulo está exortando os Gálatas nesse momento, fazendo essa pergunta de maneira frontal, de maneira direta, para que eles pudessem, Marcos, enxergar a realidade. Porque parece que eles estavam cegos. Quando ele fala que eles estão insensatos, estão sendo insensatos, é mais ou menos dizendo isso. Será que vocês não estão percebendo a direção que vocês estão tomando? Como que a palavra chegou até vocês? Foi através das obras? Você já imaginou? Uma pessoa caminha, entrega a vida a Cristo por aquilo que ela faz. Eu vou falar de Jesus a alguém. E o ato de eu falar de Jesus a esse alguém vai me dar a salvação, vai me conceder a salvação. Não é assim. A Bíblia diz que não é assim. Não é eu falar de Jesus, não é eu cantar. Eu canto no ministério de louvor da igreja. Não é isso. Não é por aquilo que eu faço. Eu disse em uma outra ocasião aqui que Deus não precisa de nós. É duro às vezes ouvir isso, né? Sabe por que é duro? Porque a gente quer ter o nosso ego massageado. A gente quer achar, ou achamos, melhor dizendo, que sempre alguém está precisando da gente. Às vezes não é bom quando você pega, e você, guardando as devidas proporções, ajuda alguém, e você se sente bem com aquilo. Não tem nada de errado com isso. O problema está quando você vive em função daquilo dali. Aquilo que você faz é como se fosse uma ferramenta, um mecanismo que mexe com você de tal maneira a ponto de você entender que você é importante para aquilo dali. Não é. Entenda, não é. Nós somos servos. Nós somos servos, nós somos pecadores. Não temos merecimento nenhum no que Cristo fez por nós. A vida cristã, ela começa pela fé. Eu preciso ter fé. Alguém aqui já viu Jesus? Mas nós temos fé que Ele existe. Que Ele é o Filho de Deus. Que Ele me salvou. É pela fé, não é pelo que eu faço. Porque senão seria muito fácil, meus irmãos. A gente faz uma meia dúzia de coisas e fica bem na foto. Mas não é isso. É a fé dentro de nós. É a fé. A fé é que faz a diferença nas nossas vidas. Paulo lembra que no início da vida cristã se deu, melhor dizendo, daquela pessoa pelo evangelho que foi pregado a eles e eles creram. O início da vida cristã dos Gálatas se deu nessa ocasião. Eles creram através do evangelho que foram pregado. As obras da lei não trouxeram o Espírito, mas a fé em Cristo. Não foram as obras. Foi a fé em Cristo Jesus que despertou aquele povo realmente a olhar para Cristo. E esse termo, insensatos, que está ali no verso número 1, ele mostra que trocar a fé pela lei é um retrocesso, é como se fosse um retrocesso espiritual. Deu para compreender? É você voltar. Você foi alcançado pela graça através da fé que você tem em Cristo Jesus e você agora não é mais escravo daquilo que você fazia. Cristo te libertou e agora você volta a fazer. E era o que estava acontecendo com aquele povo, como nós vimos na semana passada. A ponto de estar confundindo até aqueles que estavam mais próximos de Paulo, como Barnabé. Estavam confusos.
Muitas pessoas se confundem naquilo que é pregado ou naquilo que escutam, porque às vezes estão ouvindo muitas coisas. Eu vou repetir. Vivemos um tempo de tecnologia onde nós somos bombardeados com muitas informações. E às vezes nós achamos que o que vai fazer com que eu me aproxime mais de Deus é a quantidade de podcasts que eu estou ouvindo falar de Deus. E aí eu saio ouvindo, atirando para tudo quanto é lado. E muitas vezes sem saber o fundamento e nem como que aquilo ali, nem o porquê que aquilo ali está sendo ensinado. E claro que tem muita coisa boa por aí, tem muita coisa, muito material bom. Mas temos que ter cuidado. Quando nós ouvimos muitas vozes, às vezes nós só estamos querendo acalentar ou diminuir aquele sofrimento, digamos, para focar uma frase melhor, daquilo que a gente está fazendo de errado. E a gente fica procurando uma palavra, muitas vezes, para justificar os nossos erros. Deu para entender? Eu estou fazendo alguma coisa de errada, aí o pregador tal falou, não, olha, isso aqui assim. Aí a gente acha daquela miscelância de coisa, aquele corte feito na mensagem, uma verdade para que possa servir de trampolim para que eu continue fazendo aquilo dali. É isso que acontece. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem ser confrontadas com a verdade. Não querem ser confrontados com a palavra. Não querem ser confrontados com aquilo que realmente vai trazer você e eu para uma centralidade daquilo que é correto, daquilo que agrada o coração do Senhor. Meus irmãos, na dúvida, sempre volte-se para a palavra. Na dúvida, sempre volte-se para a palavra. E é o mais importante de tudo. Começar no espírito, meus irmãos, e terminar na carne, de alguma maneira, abandonar a fonte de água viva, que é Cristo, e voltar a beber água de balde. Eu vou repetir. Começar no espírito e terminar na carne é como eu abandonar a fonte de água viva, que é Cristo, e voltar a beber água de balde. Não faz o menor sentido. Hoje eu tenho acesso à fonte de água viva. Eu tenho acesso ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não faz o menor sentido. É isso que Paulo quer deixar claro para aqueles homens, aquelas mulheres naquele tempo. A vida cristã, ela não é construída, ou ela não pode ser construída com escada ou com as escadas das obras, mas com a rocha da fé. Não são as escadas da obra ou das obras que vai constituir a minha fé cristã, a minha vida cristã, melhor dizendo, mas é realmente a rocha eterna que é Cristo. É eu ter fé nessa rocha que é Jesus Cristo que vai fazer a diferença na minha vida. Segundo lugar, segundo destaque que eu quero dar para esse texto, para os irmãos, à luz do que a palavra de Deus nos ensina, é o seguinte: a fé nos conecta à promessa de Deus. Você pode ver isso entre os versos 6 e o verso de número 9. Eu dou um destaque aí para um dos versos que diz o seguinte: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Em alguns versos vai dizer por justiça. Desligou ali, mas fique tranquilo. Preste atenção aqui na minha voz. Mas isso foi atribuído por justiça ou para justiça. Abraão foi declarado justo antes de existir a lei, meus irmãos. Antes disso tudo. Pela fé. Tão somente pela fé. Quem crê no filho de Abraão, né, e é isso que o texto está dando nesse sentido, no sentido espiritual, herdeiro da mesma promessa. Deus sempre planejou salvar os judeus e os gentios pela mesma fé. Não era por outra. É pela mesma fé. Tão somente pela mesma fé. E isso precisa ser algo verdadeiro, notório nas nossas vidas, nossas atitudes. Precisa realmente ser atitudes de fé em relação ao que Cristo tem para nós. Em terceiro lugar, meus irmãos, a fé é o único caminho para a justificação. Ponto 3, coloca aí, Manuel. A fé é o único caminho para a justificação. Isso você encontra entre nos versos 10 e no verso 11, onde parte do versículo diz o seguinte: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, a fé é o único caminho para essa justificação. Quem tenta, meus irmãos, viver pela lei, de alguma maneira, está debaixo da chamada maldição, pois a lei exige obediência perfeita. Nós não somos perfeitos. Nós não vamos conseguir. Era isso que, de alguma forma, em alguma medida, Paulo estava chamando a atenção de Pedro no capítulo 2.
Você se porta de uma maneira aqui, mas quando muda as figuras à sua volta, você se porta de outra maneira. Não é assim. Não é desse jeito. Não existe meio termo. Ou nós confiamos na obra perfeita de Cristo, ou vivemos tentando salvar e vamos fracassar. Tentando nos salvar e vamos fracassar. Não pode ser assim. Nós precisamos, meus irmãos, em nome de Jesus, entender que meio termo nessa situação, ele não existe. Nós precisamos realmente confiar de uma maneira integral na obra perfeita de Cristo. Caso contrário, nós vamos continuar tentando com a força do nosso braço, mas nós vamos fracassar. Sabe por quê? Porque somos falhos. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos. É só Ele, somente Ele. É tão somente Ele, meus irmãos. A grande verdade é que a fé, ela não é, preste atenção nisso, e nunca foi um plano B. A fé não é e nunca foi um plano B para nós. A fé sempre foi o plano A para Deus. Eu vou repetir. A fé não é o plano B. Porque muitos olham assim, né? Ah, tinha a lei e agora tem a fé. Não, não é isso. A fé sempre foi o plano A. Olha para Abraão. Olha como Abraão conduziu toda aquela questão lá do Isaac. Se ele não tivesse fé, irmão Emanuel, se ele não acreditasse realmente no Deus vivo, imagina a dificuldade, como está descrito lá em Gênesis, logo nos primeiros versos de Gênesis, capítulo 12 ali, tudo aquilo que aconteceu, capítulo 22 também, tudo que aconteceu em torno da vida ali de Abraão, toda aquela questão de ter o filho e agora ter que levar o seu filho para oferecer a Deus em sacrifício. Fé sempre foi o plano A de Deus para todos nós. Quarto destaque que eu quero dar para esse texto, e eu caminho para o final. Cristo nos resgatou para vivermos livres, não prisioneiros. Cristo ele nos resgata e ele nos resgatou para que nós possamos viver livre. Os versos 13 e 14, ele mostra isso de maneira muito clara. Mas parte dos versos diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele mesmo se fez maldição por nós e somente Ele conseguiria fazer e enfrentar o que Ele enfrentou, meus irmãos. Ninguém mais. Ninguém mais. Sempre que eu me reporto para aquele filme Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, que na minha opinião é um dos que mais se aproxima daquilo que o nosso Senhor Jesus sofreu de fato, e eu creio que Ele sofreu muito mais do que aquilo, muito mais, eu fico a imaginar eu e você, com a nossa limitação, apanhar como aquele homem, o próprio Deus apanhou. Depois sendo obrigado a levar a própria cruz. Irmãos, por muito menos, às vezes uma dorzinha de cabeça a gente já está riado de sair da cama. Não é verdade? Eu pelo menos sou assim. A Alessandra não está aqui não, né? Posso falar? Acho. Uma dorzinha de nada, aí já está lá, ai meu, parece que o mundo vai acabar. Né? Mulher é mais forte que o homem, mas gente, Jesus sofreu muito. Apanhou muito. Será que se fosse nós, será que se fosse cada um de nós, se fosse você, Lucas, apanhando daquele jeito lá, talvez na segunda lapada já caía e já ficava no chão. Mas é verdade. Porque não foi com um negocinho assim para fazer cosquinha não, meus irmãos. Arrancava um pedaço da pele dele. E depois ele foi obrigado a levar uma cruz. Sabe por quê? Porque ele ama você. Porque ele ama a mim. Ama todos nós. Ele nos ama. E a maneira como a gente está vivendo, a gente precisa parar e pensar. O meu Deus merece que eu faça, ou que eu continue a fazer isso? O meu Deus merece que eu continue a me portar da maneira como eu estou me portando? Eu escuto muitas pessoas, não, eu sou assim mesmo, não vou mudar, né? É síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Negativo, isso não existe. Ou então a ideia do se aculturar. Não é que a cultura é assim. A cultura é assim, a nossa cultura é do reino. Eu vou repetir, a nossa cultura é do reino. Vamos parar com esse negócio. Não, é assim. Não, o pessoal faz assim, é assim mesmo. Não porque minha mãe fazia, meu pai fazia, mas você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é liberto. Você não precisa repetir as mesmas coisas que os outros faziam. E às vezes a gente luta
para tirar de nós coisas esquisitas, porque a gente, na verdade, meus irmãos, vou falar um português bem claro, a gente gosta. Eu já disse em uma outra ocasião aqui, o pecado é bom, e se eu dissesse que não é, eu estaria mentindo. É bom, mas entristece o coração de Deus. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas me são lícitas. Todas. Posso fazer qualquer uma delas, mas nem todas me convém fazer. Eu não preciso fazer. Às vezes a gente fica arrumando desculpa onde não tem. E é isso que Paulo está mostrando para aqueles homens ali, para aquelas mulheres ali. Olha, Cristo nos resgatou para nós vivermos livres e não presos. Irmãos, quando nós temos dificuldade, presta bem atenção, de mudar qualquer hábito, por menor que seja, qualquer hábito, por mais simplório que possa parecer, ou que talvez não esteja fazendo mal a ninguém, mas que o próprio Espírito Santo de alguma maneira me incomoda, mas eu tenho uma dificuldade de deixar aquilo dali, sabe o que acontece? Na verdade, você não é livre, você é escravo daquilo dali. Você não consegue deixar, então você é escravo. Eu acho tão engraçado, não, eu sou livre, né? Igual nós cantamos aqui semana passada, eu sou livre. É livre mesmo. Porque nós só somos livres em Jesus. Nós só somos livres, verdadeiramente livres em Jesus. Se tem algo em você que precisa ser transformado, que precisa ser mudado, que precisa ser extinto da sua vida realmente, então você ainda é preso a essa situação ou a essas coisas que você faz. E você precisa realmente ser livre. Cristo nos resgatou para nós vivermos livres, verdadeiramente livres. A cruz, ela é a prova definitiva de que a nossa dívida foi paga. A cruz é a prova definitiva que a nossa dívida foi paga. Sabe, o véu se rasgou, meus irmãos, de cima a baixo. Eu tenho livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso ao Pai. Mas tem muita gente que parece que quer costurar de novo aquele negócio. Sabe? Não precisa. Você tem acesso a Ele. Ele deu a vida por mim e por você, a prova definitiva que nossa dívida foi paga. Ele morreu para que recebêssemos o Espírito e a bênção que foi prometida, meus irmãos. Foi por isso que Ele morreu. Foi por isso que Ele se sacrificou, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E porque Ele ressuscitou, meus irmãos, nós temos esperança. A nossa fé não é vã. Ele ressuscitou. Jesus tomou sobre si a maldição que era nossa, que era minha e que era sua. Tão somente nossa. Viver pela fé é viver na liberdade conquistada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou repetir. Viver pela fé é viver na liberdade. Presta atenção. Que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. É isso que é viver pela fé. Na cruz, Jesus não apenas pagou a sua dívida, a minha dívida e a sua dívida. Ele abriu realmente, de uma maneira muito especial, o caminho que leva a Deus. É tão somente por Ele. Ele abriu realmente esse caminho. E através de Jesus nós conseguimos ter acesso ao Pai. Depois de nós termos começado no Espírito, começado tão somente no Espírito, será que nós queremos agora nos aperfeiçoar na carne? É isso que ele fala no verso 3. Ó Gálatas insensatos. Talvez se Paulo tivesse aqui hoje, na cidade de Lagos, olhando para nós, para nossas vidas, para a minha vida, e talvez ele pudesse olhar para nós, olhar para cada um de nós e pensar assim, por quê que você ainda vive dessa maneira? Se Cristo te resgatou de tudo isso daí. É isso que ele está dizendo para nós. Ele nos resgatou do pecado, do lamaçal do pecado, meus irmãos. E o apelo que eu tenho para você nessa manhã maravilhosa, é que se você está cansado de várias coisas na vida, cansado de tentar, talvez, merecer o favor de Deus, cansado de tentar consertar e depois cair no erro de novo. Eu sei que isso acontece, porque já aconteceu muito na minha vida. Às vezes você tem um erro, uma dificuldade, e você dá um passo em direção ao acerto,
mas depois dá 3, 4 para trás. Aí depois vem ao culto e recebe uma palavra como essa, aí você dá mais um passo ou 2, talvez chegue ao terceiro passo em direção ao acerto, mas dá 5, 6 para trás. Meus irmãos, é hora de olhar para frente. É hora de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Voltar realmente à essência. Como nós cantamos aqui, a essência da adoração. Para quem começou na fé, mas hoje vive preso ou preso a rituais humanos, a práticas erradas, irmãos, em nome de Jesus, nós fomos libertos na cruz, como eu disse anteriormente. Jesus nos libertou através da cruz, da sua morte na cruz. Nós não precisamos buscar nenhum tipo de auxílio em lugar nenhum tipo de ajuda em lugar nenhum. Nós não precisamos disso. Nós temos Jesus. Nós temos a Cristo. Tem uma música que fala isso, né, Raquel? Em inglês. Que se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Um dia eu peço a Deus que os irmãos consigam cantar ela aqui. É muito linda. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. É isso que a gente tem que entender. Para quem precisa se render totalmente a Cristo, volte também à primeira essência. Volte à primeira essência.